Olá pessoal, o Bom Apetite de hoje trouxe um prato oriental. Não sai daí que a gente já volta com essa receita que promete. O prato de hoje vai ser lamen e quem vai nos ensinar como prepara essa receita é o Matheus Ferreira, que foi graduado em administração, corretor de seguros, mudou de ideia em torno dos 25 anos, veio para a cozinha e faz 8 anos que está aí, graduado também em gastronomia. Tudo bom, Matheus? Tudo bem. Foi uma troca meio brusca, né? Mas a gente tem que fazer o que gosta, né? Tá chegando uma idade que a gente não aguenta mais trabalhar com o que não gosta, tem que fazer o que gosta. E me diz uma coisa, Matheus, da onde que surgiu a ideia de preparar então para nós, ensinar para o pessoal de casa o lamen? Foi mais assim, eu tenho um chefe que eu acompanho bastante a carreira dele, né? E ele é um chefe que ele tem hoje 2 estrelas Michelin num restaurante que serve só lamen. E eu comecei, lamen, né? Assim, miojo, aquela coisa. Comecei a explorar um pouco mais, né? Isso aí para ver, né? Como é que ele chegou, né? Onde ele chegou fazendo lamen. E realmente, né? O lamen, eles são umas receitas assim, ó, bem complexas. Tá? O caldo, vocês vão ver, tem uma quantidade de ingredientes bem grande. E eu comecei a pesquisar e agora eu posso dizer que eu estou na minha fase lamen, né? Então esse lamen que a gente vai fazer é uma receita que eu desenvolvi. Tem bastante cara oriental, tem um pouco do ocidente no meio misturado. Mas é uma coisa assim que agora é a nova paixão, né? A minha nova paixão, digamos assim. E o bom é que o pessoal geralmente acha que lamen já liga a massinha instantânea, que faz em 3 minutos, mas na verdade tem uma história e é muito mais complexo preparado que simplesmente uma massa instantânea, né? O lamen, pessoal, assim, ó, é 50% da alimentação do japonês, quase. A gente tem aquela ideia que ele acorda comendo sushi, almoça sushi, janta sushi, mas o sushi é uns 10% das refeições japonesas. O lamen, pessoal, ele está muito presente. E aí o que acontece? Depois das guerras, né, o Momofuku, que é o cara que inventou o macarrão instantâneo, né, ele quis desenvolver um macarrão, né, um lamen, que fosse rápido de fazer e de fácil acesso. Então ele desenvolveu, né, esses macarrões instantâneos, né, com o pozinho para fazer o caldo, né, que é com os alimentos hidrolisados. E o que acontece? É prático e é rápido, né? Isso ganhou escala mundial, né? Porque imagina, 3 minutos ter uma refeição pronta, não é assim. Então vamos lá, Matheus, vamos pro primeiro passo. Começa pelo caldo, né? O lamen. Isso, o lamen, assim, a cara do lamen é o caldo, né? Num primeiro momento, a gente vai pegar uma kombu, tá? E botar numa panela com água, certo? A kombu, como vocês podem ver, é uma alga bem dura, bem diferente da alga que enrola o sushi, que é aquela alga, uma alga processada. Tá? A gente vai deixar, eu diria assim, ó, kombu a gente deixa um pedacinho, tá? Pouca coisa, e a gente vai deixar numa água, fogo bem baixinho, tá? O mínimo possível do fogão, por 1 hora. Aí ela vai estar mais ou menos dessa corzinha assim, ó. E o kombu, para o pessoal de casa, né, que ele não deve ter em qualquer mercado. Mais ou menos onde consegue encontrar? Nessas boutiques de comidas asiáticas, assim, comidas orientais. Tá? Não é um ingrediente fácil de achar. E ele só tem assim no formato de alga mesmo? Não, tem o kombu dashi, que seria a denominação dashi no final é pó. Então tem pó de kombu. E aí eu em Caxias eu já encontrei. Uma vez eu ia muito a Porto Alegre comprar esses ingredientes, mas agora tem algumas boutiquezinhas assim orientais. E pode ser substituído se a pessoa não tiver o Se não tiver, não, aí tu pode anular, tá? Ou botar uma folhinha de louro, alguma coisa assim, alguma coisa aromática. Certo? Aqui nós vamos estar com o kombu. Ela vai ficar mais ou menos por 1 hora. E após essa 1 hora, aí nós vamos botar os cogumelos. A gente vai botar os cogumelinhos aqui.
Tem diferença se o pessoal de casa usar algum outro cogumelo? Não tem problema. O shimeji, shiitake, qualquer cogumelo que vocês quiserem. Assim, é mais o cogumelo para passar um sabor mais terroso. Ok, então. E aí deixa com a 1 hora do kombu ou mais um pouco o cogumelo? Não, aí a gente deixou 1 hora com o kombu, agora a gente vai deixar mais mínimo uns 30 minutinhos aqui de cogumelo para soltar o sabor dele. Enquanto ele vai soltando esse sabor, é porque o cogumelo a gente não vai usar no caldo, tá? A gente vai dar uma hidratada, reservar e depois finalizar o prato com ele. Aí a gente só tá passando, saborizando um pouco aí. Na realidade nós estamos aí meio que cozinhando o cogumelo no caldo pra gente usar no final. E enquanto ele vai cozinhando, vou passar isso aqui pra cá. A gente vai fazendo o caldo. O que a gente precisa fazer no caldo, tá? Um caldo, geralmente, se a gente leva, gastronomicamente falando, né? A gente leva umas 10 horas para fazer o caldo. Isso em casa ninguém vai ficar fazendo 10 horas de caldo, né? Começa a preparar a receita de noite para almoçar no dia seguinte. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma receita que eu chamo de uma receita mais ninja, uma receita mais flash. Só que aí, em vez de a gente simplesmente pegar todos os ingredientes do caldo e largar ali e botar água, a gente vai dar uma tostada nos ingredientes. Que aí ele passa, né? Além de passar uma cor bonita, né? Que tem a proteína da carne caramelizando, o sabor vai mudar. Quando a gente queima alguma coisa, a gente passa sabor amargo. Tá? Mas uma quantidade tipo pequena dessa coisa para bastante água, isso só vai angarinhar sabor. Então esse é o intuito. Então assim, ó, com a panela bem quente, tá? Sem óleo, sem nada. Só a panela, a gente vai largar as nossas carnes. Até porque a carne ela larga um pouco, né, de água. Sim. E aí já não tem a necessidade do... E é pra dar uma tostadinha Dá mesmo. uma tostada mesmo. Quando a carne estiver queimada embaixo, a gente continua. Aí vou fazer um pouquinho de fumaça, pessoal, na casa de vocês. Mas é assim mesmo. Bom, assim que a carne estiver queimadinha, tá? A gente vai entrar com os outros ingredientes. O que a gente vai precisar? A cebola. A cebola eu tô vendo que tu pode Deixei com a casca e tudo. É, porque depois a gente vai filtrar e usar só o caldo. A cenoura. E por último aqui a gente vai botar o bacon, tá? Que esse aqui é o meu toque ocidental, tá? Para dar um gostinho defumado. A gente está trabalhando aí com bacon com pouca gordura, para dar um gostinho bem defumado. Vai dar um cheirinho de queimado na sua cozinha, mas não se preocupa que faz parte do sabor. É assim mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar os meus cogumelos. Tem alguma forma que o pessoal de casa sabe quando retirar o cogumelo? Não, ele assim, o cogumelo já está pronto para o consumo, né? Então não tem se tirou um pouco antes, um pouco depois, não tem problema. Mas como tu falou anteriormente, mais ou menos 30 minutos. É, uns 30 minutinhos. Isso. E aí eu vou botar aquele caldo lá. O caldo do kombu. Isso, kombu com cogumelo, com tudo. Já tá ganhando uma cara de caldo. De caldo. Aí prontinho, agora pessoal tem que ter um pouquinho de paciência. Agora ele vai aí cozinhar, aí eu diria assim, ó, por umas 2 horinhas, tá? Que é o mínimo que a gente pode deixar. Mas se vocês estiverem com muita pressa, tá? O legal é usar a panela de pressão. A panela de pressão, a gente põe todos esses ingredientes na panela de pressão. Quando ela atingir a pressão, a gente conta meia horinha, dá o equivalente a umas 2 horas de forno de fogo normal. Aí tá, substitui ele, a gente não precisa demorar tanto assim. A gente resume, né, as 10 horas aí em 2 no máximo, para fazer um caldo.
E esse caldo, quando vocês fizerem, vocês podem guardar também, né? Já que um trabalho é tão extenso, né? A gente pode pegar, fazer bastante caldo e guardar ele no final. Aí usa ali, ó, o que a gente vai precisar ali, 1 litro, 2 litros, e guarda o restante. Como nós não temos 2 horas para esperar o caldo ser feito, tem já um pronto feito Sim. na panela de pressão, né, Matheus? Aqui a gente tem um caldinho, né, já na panela de pressão. E agora, pessoal, como a gente vai querer basicamente o líquido, a gente vai coar. Um coador normal, o meu é um chinois, é um coador mais profissional, mas é aquele coador de casa normal, vocês peguem e coem todos os ingredientes. Inclusive tem uma curiosidade, que lá, sabe como o japonês é perfeccionista, né? Então o que eles faziam? Eles botavam uma meia calça no coador para filtrar bem todos os pequenos resíduos, né? Aí ficava um caldo bem purinho, assim, bem sem resíduo nenhum. Aqui, botavam então a meia calça inteira, isso aqui dentro, né? Tipo um coador de café. Aí botavam aqui e aí serviam dessa maneira para ficar bem lisinho. Em casa, né? A gente pode simplesmente só coar e ficar com o líquido. Como o brasileiro se importa mais com o gosto, dá para ir o caldo com um pouquinho de... Não tem aquela necessidade tão... E aqui, pessoal, ó, ficou os residinhos ali. Eu vou aproveitar, tá, e pegar a carne de porco, tá? Porque geralmente num caldo, o que a gente usa? Usa só a paras, no caso, as coisas que iriam ser jogadas fora. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um pedaço de porco bem grande. E esse pedaço de porco a gente vai usar para finalizar o nosso lamen junto também. Então aqui nós vamos ter... Mas a gente pega então só a carne de porco. Só a carne de porco. O frango não tem necessidade. O frango também daria para usar, mas eles usam mais carne, o frango assim, ó... é mais habitual ver carne de porco, carne, alguma coisa, um peixe, alguma coisa, do que frango no lamen. O frango mais para fazer o caldo. A gente vai usar os cogumelos também, que a gente separou. No lamen também nós vamos usar aqui, ó, um molhinho tarê. Tá? O molhinho tarê, pessoal, a gente não encontra no mercado pronto, mas ele nada mais é que um shoyu, tá? Com açúcar, um pouquinho de hondashi e um toquezinho de saquê. É bem dizer, um shoyu agridoce. Então, se vocês quiserem substituir por shoyu, pode ser também, não tem problema. E um vinagrezinho de arroz e brotos de feijão. Esse aqui vai ser... feijão também não é tão natural na cozinha geral que o pessoal usa, mas encontra em qualquer mercado, sim, né, encontra em vários tipos de broto. Não precisa ser necessariamente o feijão, pode ser qualquer brotinho, tá? Além de dar uma cara bonita, o oriental, ele acredita, né, que o broto de feijão, né, na realidade é uma árvore que está brotando, né? É uma árvore pequenininha. Então ele consiste em ter toda a energia vital de uma árvore inteira. Então se ele comer o broto, quer dizer que ele está consumindo a energia vital de uma árvore inteira. Bacana. Eles têm, por isso que eles usam bastante broto. E aí, pessoal, aqui a gente vai começar, né, a cozinhar o nosso lamen. Eu vou botar aqui o lamen. O lamen, pessoal, por que eu não vou usar aquela massa que a minha avó fez, aquelas massas caseiras que são mais gostosas? Tradicionalmente falando, o lamen, ela é uma massa bem alcalina. Então é uma massa que ele tem assim, a textura dele é bem diferente do que a gente conhece. O sabor dele também é um pouquinho mais salgadinho que a massa normal. E a cor, nossos lamens que a gente encontra hoje para vender, eles são bem amarelinhos, tá? Por quê? Por causa de corante. Que a nossa região é de italiano, né? O italiano gosta da massa amarela. Mas o lamen, se vocês pegarem a massa de lamen, ela é bem branquinha. Bem branquinha. Tá? E o lamen, né, é um macarrão feito de farinha de trigo, né? O diferente do que todo mundo acredita que fosse de farinha de arroz. Existem lamens com farinha de arroz, né? Tem alguns lamens que servem na Tailândia, que aí na Tailândia é 100% arroz em tudo, né? Então tem, mas tradicionalmente é uma farinha de trigo, tá? Uma massa um pouquinho mais alcalinizada. Massa fresca aqui na nossa região já é difícil de achar, imagina um lamen fresco. Então a gente acaba se rendendo nesses lamens aqui, que é os instantâneos. Qual que é a diferença dele? Ele é
semi-cozido. E aí depois que ele é semi-cozido, ele é frito. Daí ele fica assim durinho. E aí não é tão saudável, né? Mas é bem gostoso. Eu vou botar os lamens aqui. E vou botar na água fervendo. Aí, poucos minutos já tá cozido, né? Sim, bem pouquinho. Eu só vou pegar aqui. Aqui a gente deixa aqui um pouquinho. Aí ele vai começar a se soltar. Bom, uma vez tendo a massa prontinha, o que a gente vai fazer? A gente vai interromper o cozimento da massa. Tá? A gente vai jogar ela numa água fria. E ela vai ficar aqui. Explica pra nós, Matheus, por que bota na água fria, que às vezes o pessoal não bota, né? Acaba só enxugando ela e já botando... Isso, é que assim, ó, o lamen, tá? Ele precisa interromper o processo de cozimento. Porque como ele é um macarrão instantâneo, ele fica pronto rápido. Então, eu interrompi o processo de cocção para ele não ficar muito passadinho. Então, o lamen a gente tem que ter ele bem al dente. Então eu cozinhei, botei na água fria para parar o processo. Senão tem até aquela questão da massa às vezes ficar meia pastosa, Isso, grudenta. porque se não interromper o processo de cocção, ela vai continuar cozinhando, só cozinhando de forma errada. Que aí ela vai estar por dentro, ela vai estar cozinhando e por fora ela não vai estar cozinhando. É que ela vai ter a temperatura dos dois, do interior e do exterior, são bem diferentes. Então a gente tem que dar essa escaldada na água fria aí para interromper a cocção. E agora a gente vai finalizar o nosso caldo. Deixa eu só pegar uma conchinha. Numa panela daí, pessoal, a gente vai ter o caldo assim, ó. Tirei do congelador ou filtrei meu caldo. Tá? O importante é o seguinte, o caldo tem que estar bem quente. Porque quando a gente for botar o lamen vai estar frio. Então o caldo tem que estar bem quente na hora de pôr. Então, como Nosso aqui a gente já tinha deixado em fogo baixo. Isso, ele tá bem quentinho. Então o que eu vou fazer? Eu só vou passar uma quantidade de caldo que eu preciso por uma panela. Olha, pessoal, a cor que tá o caldo, ele fica até com uma película de parece uma corzinha mais forte, né? Isso. Daí a gente vai botar assim, ó, umas conchinhas de caldo aqui. Certo? E aí a gente vai botar os outros ingredientes para finalizar o caldo. O que eu vou botar aqui? Um pouquinho de vinagre de arroz. Vou botar o meu tarê. Agora a gente dá uma mexidinha. Já sobe um cheirinho diferente já, não? O tarê é bem interessante o seguinte, vocês vão ver que a gente não falou muito de sal ainda. Verdade, eu nem tinha reparado nesse detalhe. Porque a gente está procurando tirar assim, o máximo de sabor de todos os ingredientes que tem aqui. Um japonês, ele é muito, muito delicado no sal, as comidas dele são um pouco agridoce. Mas na dúvida, se alguém quiser dar uma provadinha e aí, eu não tô achando assim num paladar muito bom, botar uma correção de sal, pode ficar à vontade. Não é um típico assim muito japonês usar muito sal, tá? Aqui o sal a gente vai tirar do shoyu, a gente vai tirar dos cogumelos, a gente vai tirar de tudo que é os ingredientezinhos assim do prato. E agora, para finalizar, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos cortar umas fatiazinhas daquela costela de porco. A carne com aspecto já bem... Ela tá lessa. Se desmanchando. Vamos cortar umas fatias do cogumelo. E a gente vai montar o nosso prato.
Primeira coisa que a gente vai fazer o lamen. Aí nós vamos botar um pouquinho do nosso caldo. Uma comidinha bem boa para aqueles dias frios, né, Matheus? Aham. Bah, isso aqui Um ensopadinho esquenta ali. bastante. Aí nós vamos trabalhar aí também com os nossos shimeji, nossos cogumelos. Vamos deixar num cantinho aqui. Um pouquinho da carne. Uns brotinhos. Quando eu vi o broto de feijão, eu até pensei que fazia parte do caldo, mas na verdade ele é mais uma saladinha, né? Porque Isso, não libera é mais muito sabor pra comida, não faz diferença. Isso, ele fica bem por cima. E a gente agora completa com bastante caldo agora. Até quase cobrir tudo. E a maioria dos lamens é sempre finalizado, maioria não, né? Mas grande parte, né? É sempre finalizado com ovinho cozido. Eu gosto mais de trabalhar com ovo pochê. O ovo pochê é só tu largar ele, tem uma água fervendo, abrir o ovo e ele deixar um ali. Eu gosto de deixar 5 minutos, tá? Aí ele tá com a clara bem dura e a gema maciazinha. E a gente finaliza aqui com o ovo pochê. Só botar as ervinhas pra dentro. Aí, ó. E tá pronto o nosso lamen. Finalizado aqui o prato. Vamos pegar uma imagem aqui para mostrar pro pessoal de casa como ficou o lamen do Japão, né, Matheus? Isso. Uns toquezinhos ocidentais, né? Que o Japão não tem o hábito do bacon. Pra mim, pra comida ficar boa, tem que ter um pouquinho de bacon. Claro, e até pro pessoal de casa fica a critério. Às vezes tem um tempero que gostaria, igual você falou do tare. Do kombu também, né? Que kombu, pode ser um tempero substituído por isso, alguma uma outra... coisa... o japonês usa bastante a cebolinha também. A cebolinha, que é a verdinha. Então dá pra, de repente, não usar o kombu, botar um pouquinho os talinhos da cebolinha, que tem bastante sabor. Aí fica bem a critério, pessoal. E agora chegou a melhor hora, né? Que é de provar pra ver como é que ficou, então, esse... Eu vou pegar uns rachis pra nós aqui. Caldinho aqui, pra ver se tá aprovado. Não é uma comida que a gente é acostumado aqui. Com certeza é diferente. Pegar aqui os nossos hashi pra provar o lamen. Furar aqui o ovinho, né, Isso, pra escorrer bastante a gema. Pra misturar aqui no caldinho. Não tenho muita facilidade com o hashi. Vou pegar aqui um pouquinho pra ver como que ficou. Né, e os japoneses têm postura, não se abaixa. Quando ele vai comer, ele tem que estar sempre na postura. Então a gente tem que trazer o recipiente pra perto da boca, nunca a boca pra perto do recipiente. Vamos lá pra ver como ficou. Um gosto bem suave. É uma sopinha pra galera. Eu acho que é uma comida bem boa pro inverno, assim. Mas ficou bom, ficou gostoso. E bem nutritiva. E outra coisa, o lamen, assim, tradição do Japão, a gente não corta o lamen, né? Ele puxa. Sempre que a gente sempre é xingado quando era pequeno pela mãe, de ficar... Lá eles fazem bastante isso. Ele pega aqui o lamen
pode se lambuzar. Lamen. Ingredientes para o caldo: 500 gramas de costela de porco, uma sobrecoxa, 2 cebolas roxas pequenas, uma cenoura, 2 talos de aipo, 4 fatias de bacon, 200 gramas de cogumelo shimeji, um pedaço de cumbu. E para o lamen, 300 gramas de macarrão instantâneo, 50 ml de vinagre de arroz, 50 ml de molho tarê, 20 gramas de broto de feijão e um ovo de galinha. Feita a receita de hoje, não é complicado, tem alguns ingredientes que às vezes não pode encontrar, o pessoal de casa pode substituir, né, Matheus? E queria te agradecer por ter ensinado para nós como se prepara um lamen, que não é comum aqui no Brasil, né? Muito obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. E se tiverem alguma dúvida aqui, a gente sempre deixa à disposição aí para qualquer coisa. Bom, e o Bom Apetite vai ficando por aqui. E se quiser acompanhar nossa programação, tem a nossa página no Facebook, TV Câmara Caxias. E até a próxima!